Será que usar uma dura por semana é de boa? Essa é uma pergunta que rotineiramente eu recebo no meu Instagram. O vídeo que mais viralizou no meu canal foi falando sobre a dose segura de testosterona e que muitos perguntaram se usar uma dura por semana é de boa. Eu vou responder esse vídeo, então assiste até o final para você entender tudo sobre os riscos de utilizar uma durazinha por semana. Se você não me conhece, meu nome é João Diniz, eu sou médico residente de medicina esportiva pela USP, que é o maior programa de residência médica de especialização médica da América Latina. Eu também sou fisiculturista clássico pela IFBB, e o intuito desse canal é trazer conhecimento à luz da ciência para que você possa aplicar na sua vida pessoal, melhorar o seu físico, melhorar o seu treino, melhorar a sua estética e, consequentemente, a sua autoestima. Eu vou compartilhar com vocês, para a gente não perder o costume, evidências científicas que mostram o quanto que a gente pode utilizar de hormônio e ainda assim ser relativamente seguro. Esse é um artigo de um autor que eu quero muito que vocês estudem depois, chamado Bazin. Talvez seja o maior pesquisador sobre hormônios, principalmente em doses suprafisiológicas. E aí o Bazin faz um artigo querendo relacionar a dose e resposta de testosterona em homens jovens. E aí ele vem, avalia a composição corporal e o que vocês esperam que aconteça com pessoas que utilizam testosterona em doses suprafisiológicas. Nenhum mistério para vocês. O que o Bazin fez? Ele pegou 5 grupos. Um grupo ele deu 25 miligramas de enantato por semana, no outro deu 50, no outro 125, no outro 300 e no outro 600. Essas duas doses são abaixo do fisiológico. 125 já está dentro do fisiológico e 300 para cima, obviamente, vocês já sabem que é suprafisiológico. A Durateston de farmácia que vocês compram vai ter 250 miligramas, que vai ficar aqui numa dose intermediária entre esses dois polos e dá pra gente aproximar no 300. Se você compra do mercado paralelo, cara, eu te garanto, dificilmente ali vai ser Durateston de verdade. Porque o Durateston são 4 ésteres, e numa proporção específica que a indústria produz, e eu não sei se o cara que produz um hormônio em quintal de casa vai ter essa mesma expertise. Mas tudo bem. Fugindo do tema, mas voltando ao mesmo tempo, vamos avaliar o que é que o Bazin viu ao longo desse ciclo de 20 semanas com uma dose muito alta de hormônio. Mudança na massa muscular. O grupo que usou mais bomba cresceu mais. Ponto. Isso aqui é inegociável, isso aqui é indiscutível. Quanto mais hormônio você utilizar, mais resultado você vai ter. É dose e resposta. Claro que essa dose e resposta ela não é uma curva ascendente. Você não vai subindo, ó, como eu vou mostrando aqui, e vai ficar sempre assim. Você vai subir até um ponto que você vai meio que, entre aspas, e ponham muitas aspas nisso, saturar o receptor de androgênio. Seus receptores do músculo vão captar o máximo de testosterona que podem, e a partir dali seu resultado estético não vai ser mais significativo de ganho de massa muscular, porque essa testo livre que não está sendo utilizada no músculo, ela vai se ligar a outros receptores. Coração, causando insuficiência cardíaca, vai se ligar no fígado, causando dislipidemia, vai se ligar na artéria, causando resistência vascular periférica, hipertensão, vai se ligar no cabelo, causando queda de cabelo, acne, ginecomastia, oleosidade de pele, alteração de libido, etc, 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 como todos vocês já sabem. E o Bazin continua avaliando sobre a força. Obviamente, quem usou dose suprafisiológica teve maior aumento de força também. Doses de 300 e 600 foram equivalentes no aumento de força. Isso pode até indicar um ponto que atletas de powerlifting não precisam usar tanto hormônio quanto o fisiculturista para ter o ganho de força. Mudanças no volume do quadríceps, quem usou mais hormônio cresceu mais, eu já falei para vocês. Mudança no IGF-1 também, quem usou mais hormônios aumentou o IGF-1. Lembra que tem relação positiva da testa com o IGF-1. Está na minha aula de workshop de TPC para médicos. Lembrando que o workshop de TPC para médicos patrocina esse canal. E são 2 horas de aula de um conteúdo extremamente aprofundado, voltado para médicos, em que lá eu vou ensinar como você fazer uma boa anamnese para o cara que quer iniciar TPC, quais exames pedir, como dar o diagnóstico, como tratar e como fazer a avaliação após o início do tratamento para ver se a resposta está sendo adequada. Mudança de massa gorda. Perdão, pessoal, isso aqui é ao vivo. O cara que fez uso de hormônio em dose suprafisiológica, obviamente ele secou, porque essa é a função do hormônio androgênico anabólico, que ele tem essa queima de gordura, essa lipólise.
E o cara que fez uma dose abaixo do fisiológico, ele engorda. É tanto que aqueles homens que têm hipogonadismo ou que envelhecem a testosterona baixa, a tendência é que eles fiquem mais inativos, comam pior e, consequentemente, eles engordem e percam massa muscular. E vão virar aqueles idosos obesos sarcopênicos. Mudança no volume, quanto maior o hormônio, maior o volume muscular, como a gente já sabe. Mudança na função sexual, não teve diferença. E aqui eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Obviamente que se eu falei de ganho de massa muscular, perda de gordura, todo mundo sabe que o esteroide tem esse efeito positivo. Mas vamos lá. Comportamentos não, ó, o score para atividade sexual e desejo sexual mensurado por daily vlogs, né? Relato pessoal, did not, não mudou significativamente em qualquer dose. Então, filho, se você é marombeira, tá assistindo esse vídeo e seu namorado disse que te traiu porque tá usando hormônio, isso não é desculpa. Sinto muito lhe informar, mas se você perdoou acreditando que era culpa do hormônio, você foi enganada. Claro, o hormônio ele aumenta, em algumas pessoas ele aumenta o desejo sexual, em outras pessoas ele reduz. Na média fica elas por elas, meio que nem melhora nem piora. Mas se o cara já tem uma tendência a ter um comportamento mais promíscuo, um comportamento mais agressivo, um comportamento de mais risco, o hormônio ele pode sim piorar esse padrão de comportamento prévio. Isso porque o esteroide, principalmente o androgênio, ele vai ter um efeito lá na amígdala muito importante. Pessoal, a amígdala não é isso aqui não, tá? Isso aqui é tonsila, a amígdala tá lá no cérebro, que está relacionado ao sistema de luta e fuga, ansiedade. Então, pelo esteroide, ele alterar essa função da amígdala, ele tende a tornar o comportamento mais animalesco, mais agressivo. E uma pessoa que tem tendência a ser violenta, ela pode piorar esse padrão. Uma pessoa que tem tendência a ser depressiva pode piorar o padrão de depressão, principalmente se ela não estiver tratando com outras medicações. Se ela tem um comportamento ansioso, piora a ansiedade. Então, assim, muito cuidado quando você fala do uso de hormônios em pessoas que são doentes, psicologicamente falando, psiquiatricamente falando, e pessoas que são normais, saudáveis. Tá? São contextos diferentes. O hormônio, por si só, ele não causa o comportamento, mas ele pode piorar um comportamento prévio. Beleza, falamos de comportamento, agora vamos para o que importa, que todo mundo quer saber. Primeiro ponto, hemoglobina. Os níveis de hemoglobina diminuíram significativamente. Nossa, calma, lê até o final. Com o uso de 50 miligramas. Mas é óbvio, se o cara está usando uma dose abaixo do fisiológico, o nível de hemoglobina e o hematócrito vão diminuir. Por quê? Porque o esteroide androgênico, ele estimula a medula óssea a produzir glóbulos vermelhos. Ou seja, ele aumenta a produção de célula vermelha no sangue, ele aumenta o hematócrito, ele deixa esse sangue mais viscoso. Se o cara está dando uma dose abaixo, vai ter menos estímulo, menos produção, menos hematócrito. Se ele der uma dose suprafisiológica, como ele fala, mais aumentou nas doses de 600 miligramas. E esse é um ponto que, se você é atleta ou se você está usando hormônio de dose suprafisiológica, você tem que ficar atento, cara. Seu hematócrito, você tem que estar ali sabendo como é que ele está a cada 3 meses, 4 meses, 5 meses no máximo, porque um hematócrito aumentado é um sangue mais viscoso, é risco aumentado de hipertensão arterial, trombose, infarto, AVC, todos os problemas que você puder imaginar um hematócrito elevado ele pode causar. E vamos para o último ponto, perfil lipídico. O Bazin, ele fala que o HDL, em contraste, diferente da hemoglobina, piora dependendo do nível de testosterona. Isso aqui também a gente já sabe, né? Não é nenhuma novidade. Quanto mais hormônio você usa, pior o seu perfil lipídico. Isso é normal. Isso aqui a gente já sabe. Claro, depende da dose, do tempo de uso, da individualidade biológica e um outro ponto. Depende também de qual hormônio está utilizando. Se a gente está falando de uma testosterona, ela pode piorar um pouco o HDL sim. Se a gente está falando de uma oxandrolona, que é um hormônio, um esteroide oral derivado do 17A, ela pode piorar um pouco mais. Se a gente está falando do estanozolol, principalmente o via oral, que é um 17A extremamente agressivo para o perfil lipídico, cara, esse teu colesterol ele pode despencar. Já vi colesterol de 7, 8, 9 no cara que usava estanozolol. Com qualquer outro hormônio eu não vi um perfil lipídico tão ruim. Nem o cara que usava 1 grama de trembo, 1 grama de dura, nandrolona, hemogenin, não vi um colesterol tão ruim quanto a pessoa que estava utilizando estanozolol. Estanozolol para mim foi o esteroide mais agressivo para o perfil lipídico. E o último ponto que a gente tem que avaliar também, além do colesterol bom, são os colesteróis ruins e o colesterol total. E ele fala colesterol total, LDL, que é o colesterol ruim, os triglicérides,
não mudaram significativamente qualquer dose. Lembrando que esse pessoal do estudo são pessoas jovens, saudáveis, que fizeram dieta e treinaram. Se você é o cara que está usando bomba e você fuma, ou você bebe, ou você usa outras drogas, ou você faz dia do lixo, você não treina direito, você não faz cardio, seu perfil lipídico vai embora. O seu perfil lipídico vai embora. É tanto que atletas que me procuram, atletas amadores, ou pessoas que querem melhorar o físico e já estão usando hormônio, e eu pego um perfil lipídico zoado, eu vejo lá, cara, o que que você tá errando na sua dieta? Tá, me conta aí, como é que tá a sua dieta? Ah, eu tenho um dia do lixo. Tá, tudo bem, mas como é esse teu dia do lixo? Que geralmente eu penso, não, o cara pega uma noite de sábado, uma noite de domingo, pô, faz uma refeição livre. Não, é o dia do lixo. É de manhã até de noite o cara comendo porcaria. Aí lá vem o LDL estourado, um HDL lá embaixo, pô, né, não dá. Um triglicérides alterado, pô, comportamento alimentar. E o cara ainda tá usando hormônio, então vamos tentar ajustar isso aqui. Ah, como é que tá os cardios? Pô, o cardio faz um mês que eu não faço. Não tem como. Quer melhorar perfil lipídico, tem que fazer cardio. E o cardio tem que ser direcionado numa zona de frequência cardíaca alvo, para ter o maior benefício cardiovascular e também de perfil lipídico. Isso a gente consegue definir ou usando fórmulas indiretas, como a de Carbonen, como também pode utilizar a fórmula através da ergospirometria, que é o padrão ouro. Então o cara faz cardio, faz dieta, vai ajustar a dieta e tem que treinar. Óbvio, o cara tá usando hormônio para ter um fim estético e não treina, não faz cardio, não faz dieta, qual o fim estético que ele tá buscando? Não, não faz sentido, é incompatível. Se ele tá fazendo coisas que agridem o próprio corpo para atingir uma estética, mas não faz o básico, tá errado. E aí eu dou o puxão de orelha. Eu disse, ó, tá tudo zoado, vamos retirar o hormônio, vamos reduzir o hormônio e vamos ajustar isso aqui. Depois você pensa em ir para outra competição, enfim, e melhorar. Mas enquanto a gente não consegue ajustar esses padrões, eu não consigo dar uma segurança para esse paciente. Então, se você me perguntar, concluindo aqui o final do vídeo, João, uma dura por semana é de boa? E algumas pessoas podem não ter problema nenhum. Como esse artigo do Basini mostra que as alterações foram muito, muito, muito discretas. Mas lembra, o grupo de estudo fez uso por 20 semanas. E esse grupo do Basini não foi avaliado a função cardíaca. Então o cara não fez um eletro, o cara não fez um ergospiro, o cara não fez um ecocardiograma, não fez uma ressonância magnética com strain. Será que não fez uma aferição de pressão arterial? Então será que, por mais que não altere muito o perfil lipídico, que não altere muito o hematócrito, será que todos esses outros parâmetros relacionados à pressão arterial, insuficiência cardíaca, não devem ser levados em consideração? Visto que a maior parte dos problemas que nós estamos vendo nos fisiculturistas atualmente é infarto e insuficiência cardíaca. Muitos deles decorrentes de uma pressão arterial aumentada. Uma pressão arterial aumentada tanto pelo uso de hormônios, como eu já expliquei em vídeo anterior, que eu vou deixar passando aqui no card, quanto também pelo excesso de peso. Então, o artigo do Basinha ele serve para dar um norte, serve para dar uma segurança, mas não serve para dizer que é isento de riscos. Dá para dizer que tem segurança até certo ponto, mas depois daquilo, a avaliação cardiológica desse estudo foi limitada. Lembrando que é um artigo de 2001. Talvez nessa época eles não investigassem tanto problemas cardíacos como nós investigamos hoje. Então, cara, se você está fazendo uso de hormônio, principalmente dose suprafisiológica, sem indicação médica, seja para fim estético, seja para fim competitivo, cara, procura ajuda. Procura ajuda. Não espera ser tarde demais, porque o início de uma insuficiência cardíaca não é só pela doença em si, mas é porque ela tira a tua capacidade de treinamento, tira a tua capacidade de rendimento, tanto no, durante o treino quanto para a recuperação muscular. E, cara, se você não tiver rendimento durante o treino e na recuperação muscular, você não vai ter resultado. Você não vai ter o resultado que você poderia ter. E outra, o cara que tá lá disputando o palco contigo, ele tá no 100%. Se você não tiver no 100% também, você não ganha competição. Você não chega lá. E para chegar lá, você precisa de tempo e de saúde. Sem saúde e sem tempo também você não chega. É tanto que os atletas, e eu gosto sempre de falar do Rafael Brandão, estão se preocupando cada vez mais com a saúde. Viu que tá ruim a saúde, os caras até deixam de competir naquele ano para competir só no próximo. Rafael Brandão foi um exemplo disso. A saúde dele pegou, e aí ano retrasado, se eu não me engano, ele não competiu para poder fazer um off, usar menos hormônios, inclusive teve a filha, e também tratar da saúde. E aí depois desse ano ele voltou. Então até os melhores atletas já estão entendendo que sem saúde eles não vão conseguir chegar no topo.
E eles não vão conseguir permanecer no topo depois que chegarem. Então, recadinho de hoje, procura ajuda, procura um médico que te acompanhe, um médico da sua confiança. Por esse vídeo é isso. Lembrando, cara, gostou? Deixa o like, se inscreve. Eu sei que esse tipo de conteúdo mais técnico muitas vezes não engaja, então eu preciso saber de vocês se vocês estão gostando desse modelo, desse padrão de vídeo com conteúdo um pouco mais denso. E eu só vou saber isso se você deixar o like, se você se inscrever no canal e se você comentar aqui embaixo, deixando alguma dúvida, algum agradecimento, falando, adicionando algum conhecimento a esse vídeo. Lembrando que eu leio todos os comentários. Então, o que você coloca aqui embaixo, eu vou estar lendo. Tamo junto, valeu, falou e fui.